Quando a polícia encontrou o corpo do último traficante em 1997, faltavam pedaços. Muitos pedaços. Jacarés haviam devorado boa parte, deixando apenas ossos quebrados e retalhos de roupa na margem lamacenta do rio Paraguai. Era o 14º homem em 2 anos a morrer assim, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. 14 execuções brutais por répteis de até 5 metros e 400 quilos. As autoridades classificaram como ataques de animais selvagens, acidentes trágicos em região perigosa. Mas não. Foram acidentes. Cada uma daquelas mortes foi cuidadosamente planejada e executada por uma mulher de 1,60 metros e 50 quilos, que conhecia jacarés melhor que ninguém. Seu nome era Antônia Maria Ferreira da Silva, tratadora profissional de répteis, viúva e mãe. O motivo? Vingança. Os 14 homens devorados haviam torturado e executado seu marido Ricardo, um biólogo que ousou denunciar operações de tráfico de drogas. Esta é a história real de como uma especialista em jacarés transformou seus conhecimentos em arma letal, condicionando predadores ancestrais para atacar alvos específicos, criando zonas mortais, onde traficantes desapareciam sem deixar vestígios. Uma história que expõe até onde o luto pode levar alguém quando justiça oficial falha completamente. E tudo começou em 1995, quando Ricardo Silva não voltou de uma viagem de campo rotineira. Se você aprecia conteúdo que investiga casos extremos com profundidade e respeito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Este é um relato que precisa ser conhecido. Antônia nasceu em 1965 em fazenda, às margens do rio Paraguai, coração do Pantanal. Era filha de Sebastião Ferreira, pescador e guia que conhecia cada canal daquele labirinto aquático, e de Benedita da Silva, parteira que trouxe ao mundo metade das crianças das comunidades ribeirinhas. Cresceu literalmente dentro d'água, nadando antes de andar direito, aprendendo os ritmos da natureza pantaneira com intimidade que só quem nasce ali pode ter. Mas o que mais fascinava a pequena Antônia eram os jacarés. Milhares deles habitavam as águas ao redor, desde filhotes até machos velhos de 4,5 metros. Enquanto outros tinham medo, ela desenvolveu curiosidade quase científica. Aos 8 anos, já observava comportamentos, anotava padrões em caderno velho. Seu pai percebeu essa conexão especial. Jacaré parece devagar, mas é rápido que nem raio quando ataca. Respeita, mas não teme, dizia Sebastião. Era a filosofia de pantaneiro, transmitida através de gerações. Antônia absorveu cada palavra, aprendeu a ler sinais que jacarés davam antes de atacar, a entender territorialidade, a distinguir machos de fêmeas, perigosos dos relativamente mansos. Aos 15 anos, salvou o irmão mais novo de ataque de jacaré de 3 metros. Pulou na água gritando, fazendo barulho, surpreendendo o réptil que soltou o menino. A história correu pela região. Antônia ganhou reputação de alguém que entendia jacarés de forma quase sobrenatural. Aos 18, começou a trabalhar em projeto de conservação que capturava répteis feridos, tratava e soltava de volta. Era trabalho perigoso e mal pago, mas ela desenvolveu técnicas de manejo que minimizavam riscos. Aprendeu pontos exatos onde segurar jacaré para imobilizá-lo, como amarrar mandíbulas com segurança, como ler linguagem corporal. Foi ali que conheceu Ricardo Silva, biólogo de São Paulo, fazendo doutorado sobre jacarés do Pantanal. Ele ficou impressionado com o conhecimento prático dela. "Você deveria fazer faculdade de biologia, tem talento natural", disse após vê-la imobilizar réptil de 3,5 metros. Antônia riu. "Faculdade é para quem tem dinheiro e tempo. Eu tenho é família para sustentar." Mas desenvolveram amizade que virou romance. Casaram-se em 1986. Tiveram filha Maria Benedita em 1988. Formavam equipe perfeita. Ele com conhecimento científico, ela com sabedoria prática. A vida era dura, mas boa. Moravam em Corumbá, trabalhavam em campo estudando conservação de répteis. Maria Benedita crescia como a mãe, cercada de água e jacarés,
aprendendo desde cedo a respeitar a natureza. Antônia, aos 30 anos, era respeitada regionalmente como uma das maiores especialistas em comportamento de jacarés, chamada quando havia problemas, quando documentários precisavam de alguém que trabalhasse com segurança próximo aos répteis. Mas em 1995 tudo mudou. O Pantanal começou a atrair visitantes diferentes. Traficantes descobriram que aquela vastidão de terras, alagadas, com fiscalização inexistente, era a rota perfeita para a cocaína vinda da Bolívia e Paraguai. Aviões pousavam em pistas clandestinas, barcos cruzavam rios à noite. E com tráfico vieram homens violentos, que transformavam fazendas remotas em pontos de apoio. A comunidade onde Antônia trabalhava ficou no meio de uma dessas rotas. Inicialmente, traficantes pagavam bem para usar áreas, forçando moradores a fazer vista grossa. Sebastião, pai de Antônia, recusou qualquer envolvimento. Dinheiro sujo traz desgraça, dizia o velho pescador. Ricardo também se posicionou firmemente contra, denunciando às autoridades movimentações suspeitas. Era postura corajosa, mas perigosa. O aviso veio numa tarde de junho. 3 homens apareceram na estação de pesquisa. Disseram claramente que Ricardo deveria parar de fazer denúncias, e seria melhor não ver nada, não ouvir nada, não falar nada. Ricardo respondeu que continuaria cumprindo seu dever. Os homens foram embora, mas a ameaça ficou pesada no ar. Antônia implorou para o marido ter cuidado. Se todos se calarem por medo, esses bandidos tomam conta de tudo. Alguém precisa resistir, respondeu ele. Era idealismo nobre, mas perigoso. 2 semanas depois, Ricardo não voltou de viagem de campo. Tinha ido sozinho fazer medições. Deveria voltar antes do anoitecer. Quando noite caiu, Antônia entrou em pânico. Organizou busca com pescadores locais. Encontraram o barco vazio na manhã seguinte. Continuaram procurando por 3 dias. Foi pescador que finalmente achou o corpo preso em raízes submersas. Tinha marcas de tortura, tiro na nuca, execução clara. A polícia veio, fez investigação superficial, registrou como homicídio a esclarecer e foi embora. Todos sabiam quem eram responsáveis, mas ninguém tinha coragem de acusar. Antônia enterrou o marido num dia de chuva torrencial. Maria Benedita, com 7 anos, ficou ao lado da mãe em silêncio. Antônia não chorou durante o funeral. Estava num lugar frio e vazio, onde só havia ódio. Nos meses seguintes, tentou continuar trabalhando, mas não era mais a mesma. Via os traficantes circulando livremente, pavoneando-se com impunidade absoluta. A polícia não fazia nada. O projeto de conservação, sem Ricardo, começou a definhar. Antônia foi demitida quando o projeto fechou. Voltou a trabalhar como guia e pescadora, tentando sustentar a filha, mas raiva crescia dentro dela como tumor. Foi durante trabalho de guia, observando o jacaré-açu enorme de quase 5 metros e 400 quilos, que teve epifania. Explicava aos turistas sobre força da mordida daquele animal, capaz de esmagar ossos como galhos secos. E pensou em Ricardo, em como homens armados o torturaram e mataram facilmente. Mas eles teriam medo disso? De 400 quilos de músculos e dentes que podem esmagar crânio humano com uma mordida. A ideia era monstruosa, mas uma vez plantada não podia ser removida. Antônia conhecia lugares onde jacarés grandes se concentravam. Conhecia comportamentos, sabia como atraí-los, como fazê-los associar locais com comida. E tinha lista mental clara de homens que haviam matado seu marido. Durante 3 meses estudou e planejou meticulosamente. Identificou o tributário remoto chamado Coricho da Morte, por causa da quantidade de jacarés grandes. Começou a alimentá-los regularmente, criando a associação pavloviana. Quando alguém chegava ali, havia comida. Em poucas semanas, tinha congregação de 20 jacarés adultos, alguns com mais de 3 metros, condicionados. Próximo passo foi identificar alvos. Passou semanas observando operações do tráfico, anotando nomes, rostos, rotinas. Confirmou os 3 que fizeram ameaça direta a Ricardo, e eram também executores.
O líder era conhecido como Jacaré ironicamente, homem de 40 anos com cicatriz no rosto. Tinha 2 tenentes principais, Magrão e Curió. Mais abaixo, havia outros 11 homens, 14 no total envolvidos na morte de Ricardo. Antônia sabia que não podia atacá-los diretamente. Eram armados, treinados, violentos, mas tinham ponto fraco. Eram forasteiros no Pantanal, não conheciam a região, não entendiam perigos naturais, confiavam demais em armas. E principalmente não conheciam jacarés, não respeitavam aqueles animais. O primeiro alvo foi escolhido por oportunidade. Um segurança conhecido como Rato tinha hábito de pescar sozinho sempre no mesmo lugar, final de tarde. Antônia observou o padrão por 2 semanas. Na tarde escolhida, chegou ao coricho da morte 1 hora antes. Jogou peixes mortos na água, chamando os jacarés condicionados. Então, esperou escondida, coração batendo forte. Quando o Rato chegou em sua canoa, amarrou-a, preparou vara, totalmente alheio ao perigo. Estava a poucos metros de 6 jacarés grandes submersos. Antônia esperou até ele estar concentrado, de costas, e jogou o peixe grande diretamente aos pés dele na água rasa. A reação foi instantânea e brutal. 3 jacarés se moveram simultaneamente. Um macho de 4 metros confundiu perna de rato com comida. A mordida arrancou o homem da margem, puxando para dentro d'água. Ele gritou, terror puro que ecoou pelo Pantanal. Tentou se agarrar, mas estava em pânico, batendo água, o que atraiu mais jacarés. Um mordeu seu braço, outro seu torso. Antônia assistiu imóvel enquanto faziam o death roll, rotação devastadora para desmembrar e afogar. Rato desapareceu sob superfície em 30 segundos. A água ficou agitada e avermelhada antes de voltar à calma. Não havia mais corpo, não havia evidência. Antônia remou silenciosamente, sentindo satisfação sombria e horror pelo que fez. A notícia circulou entre traficantes. Pensaram que Rato havia fugido ou foi pego pela polícia. Quando encontraram canoa destroçada e ensanguentada, conclusão foi ataque de jacaré. Idiota pescando onde não devia, comentou Jacaré sem emoção. Não investigaram mais porque ataques aconteciam no Pantanal. Ninguém suspeitou que foi deliberadamente orquestrado. Como poderiam? Usar jacarés como arma era conceito absurdo demais. Mas Antônia sabia que funcionou e podia repetir. Continuou rotina normal de trabalho, guiando turistas, pescando, cuidando da filha. Mas à noite, planejava. Tinha lista de 14 nomes, e Rato era apenas o primeiro. Alimentava regularmente jacarés em 3 locais estratégicos, criando zonas mortais onde répteis associavam presença humana com comida. Era processo metódico, paciente, que exigia conhecimento profundo de comportamento animal e psicologia humana. O segundo alvo foi Magrão, tenente principal. Era mais difícil porque mais protegido, mas tinha fraqueza. Mulheres. Gastava dinheiro com prostitutas, tinha reputação de violento. Antônia espalhou rumor de nova garota trabalhando em área remota, lugar discreto. Descreveu localização de rancho abandonado a poucos metros de ponto de alimentação de jacarés. A isca funcionou. Magrão decidiu investigar sozinho. Chegou ao rancho no final de tarde, armado, mas confiante. Obviamente não havia prostituta. Antes que percebesse a armadilha, Antônia emergiu das sombras. Ele a reconheceu vagamente. Não viu perigo numa mulher pequena de 50 quilos. "E que você quer? Cadê a que estava aqui?" Antônia não respondeu. Tinha vara longa com laço, ferramenta de tratadores para capturar jacarés. Antes que ele sacasse arma, laçou seu tornozelo e puxou com força, empurrando com o ombro. Ele caiu desequilibrado. Naquele segundo, Antônia estava sobre ele, surpreendentemente forte, treinada por anos carregando equipamentos e contendo répteis de centenas de quilos. Usou técnica de imobilizar jacarés, golpe rápido com joelho na base do crânio que atordoou o Magrão temporariamente. Amarrou mãos dele com corda de nylon reforçado, mesma usada para segurar mandíbulas de jacarés.
Quando recuperou consciência, estava sendo arrastado para a margem do rio. Sua louca, você sabe quem eu sou? Vão te matar. Antônia não desperdiçou energia respondendo. Quando chegaram à beira d'água, jacarés já estavam ali. 8 ou 9 grandes, incluindo monstro de 5 metros. Ela amarrou Magrão à árvore parcialmente submersa, meio metro dentro d'água. Jacarés se aproximavam cautelosamente. Magrão entrou em pânico total, gritando, debatendo, o que acelerou o processo. Por favor, eu não fiz nada. Não me deixe aqui. Antônia finalmente falou, voz fria como água à noite. Vocês mataram meu marido, torturaram ele, executaram como se fosse nada. Agora você vai entender como é morrer devagar, com medo, implorando por misericórdia que não vem. Jogou peixes mortos ao redor dele, cobrindo com sangue e vísceras, tornando irresistível para jacarés condicionados. Primeiro jacaré mordeu experimental a perna, rasgando o músculo até osso. O grito foi inumano. Antônia virou costas, começou a caminhar, mas não conseguiu evitar ouvir sons. Gritos que viraram gargarejos quando a água encheu boca dele. Mandíbulas esmagando ossos, thrashing violento. Levou 15 minutos para silêncio voltar. Quando olhou de longe, não havia mais nada visível além de água barrenta e jacarés saciados. Desta vez, desaparecimento causou alarme. Magrão era importante. Jacaré ordenou buscas, interrogou pessoas, ameaçou, mas ninguém sabia nada. Quando encontraram rastros de sangue e roupas na margem conhecida por jacarés grandes, conclusão, foi ataque animal. 2 ataques em um mês. Talvez jacarés estivessem agressivos. Jacaré ordenou andar armados em grupos, mas não. Suspeitava a ação humana. Antônia esperou mês antes do próximo movimento. Precisava que a tensão diminuísse. Também lidava com peso psicológico. Matar rato foi quase acidental. Mas Magrão foi diferente. Amarrou deliberadamente. Condenou a morte horrível. Ouviu gritos. Não sentia arrependimento porque lembrava Ricardo torturado. Mas também tinha pesadelos. Terceiro, quarto e quinto alvos foram seguranças médios. Antônia variou métodos. Um foi atraído para verificar movimento suspeito. Caiu em armadilha de laço que jogou na água sobre jacarés. Outro foi emboscado durante patrulha noturna, nocauteado com remo. Acordou amarrado em canoa à deriva, direcionada para corredeiras onde jacarés esperavam. Quinto tentou atacar Antônia quando reconheceu, mas ela usou conhecimento de pontos de pressão aprendido imobilizando répteis. Homem armado descobriu tarde que tratadora de 50 quilos sabia onde apertar para causar dor incapacitante. Acabou na água como outros. Em 6 meses, 7 dos 14 estavam mortos. Traficantes entraram em pânico. Não acreditavam mais em coincidência. Algo estava errado, mas não identificavam o que. Consideraram vingança de facção rival, operação policial disfarçada, até maldição. Jacaré contratou pistoleiros de São Paulo para investigar. Mas Antônia era fantasma. Não deixava testemunhas. Não tinha padrão óbvio. Era parte natural daquela paisagem. Viúva humilde que pescava. Certamente não era serial killer usando répteis como arma. Mas pressão aumentava. Polícia Federal montou operação grande contra tráfico. Em semanas prenderam metade da organização, incluindo Jacaré. Curió assumiu o comando do que restava, paranoico, cercado de guardas 24 horas. Dos 14 nomes, 5 mortos por jacarés, 3 presos pela Federal. Restavam 6 operando. Antônia percebeu que tempo se esgotava. Operação Federal trouxe atenção demais. Mais cedo ou tarde conectariam pontos. Perceberiam que ataques não eram naturais. Precisava acelerar. Atacou 2 em sequência rápida. Um foi pego durante descarga de droga. Antônia usou tranquilizante veterinário roubado. Homem acordou no coricho da morte cercado por jacarés famintos. Outro foi empurrado de barco em água que ela sabia cheia de répteis grandes. 10 mortos. Restavam 4 incluindo Curió. Mas ele estava inacessível, paranoico demais, sempre cercado.
Nunca saía sozinho, nunca ia perto d'água. Antônia tentou várias vezes isolá-lo, mas ele aprendera. Foi quando tomou decisão desesperada. Se não podia trazer Curió para Jacarés, traria jacarés para Curió. Passou 2 semanas capturando répteis médios entre 2 e 3 metros. Manteve 5 em cercado improvisado, alimentando minimamente para mantê-los agressivos e famintos. Eram perigosos, imprevisíveis. Tentavam mordê-la sempre, mas ela conhecia cada movimento, cada ângulo seguro. Curió e 3 seguranças usavam rancho isolado como base, longe da água, achando que estavam seguros. Não esperavam que a ameaça viria na forma de répteis trazidos propositalmente. Antônia esperou noite sem lua, escuridão absoluta. Transportou 5 jacarés em sacos reforçados, tarefa quase impossível fisicamente executada com determinação. Posicionou répteis estrategicamente ao redor do rancho. Então esperou. Ao amanhecer, primeiro segurança saiu para urinar. Encontrou jacaré de 3 metros. O réptil faminto atacou imediatamente. Grito alertou outros que saíram armados, mas não estavam preparados para enfrentar. Jacarés. Atiraram freneticamente. Acertaram um, mas tiros atraíram outros 4. Caos foi absoluto. Homens correndo em pânico de predadores que não entendiam táticas humanas, atacavam com fúria primitiva. 2 seguranças morreram nas primeiras horas. Curió e último segurança se trancaram no quarto mais interno, empurrando móveis contra a porta, atirando através de buracos. Ficaram 2 dias sem comida, bebendo água suja, enquanto répteis ocasionalmente tentavam entrar. Foi quando Antônia apareceu calmamente. Jacarés, reconhecendo quem os alimentava, não atacaram. Bateu na porta como visita casual. Curió, sou Antônia Ferreira, viúva do Ricardo. Lembra dele? Silêncio. Depois voz tremendo. O que você quer? Chama esses bichos. Antônia sorriu sem humor. Não são bichos, são jacarés do Pantanal. Predadores que existem há milhões de anos. Têm tanto direito de estar aqui quanto você. Na verdade, mais. Curió tentou negociar. Ofereceu dinheiro. Prometeu ir embora. Implorou. Misericórdia. Meu marido também implorou, não foi? Vocês mostraram misericórdia? Deixou-os trancados, mas levou toda a água e comida. Os jacarés vão eventualmente ir embora. Deve levar 3, 4 dias. Se tiverem sorte e racionarem água, podem sobreviver. Se tentarem sair antes, aí é com eles. Saiu levando 2 jacarés, deixando 3 ao redor. Curió e segurança tentaram aguentar, mas desidratação foi mais forte. No terceiro dia tentaram correr para veículo. Segurança foi mais rápido. Alcançou o caminhonete. Mas Curió, desidratado, tropeçou e jacaré de 2,5 metros atacou. Não foi morte rápida. Segurança covarde fugiu sem ajudar, deixando Curió morrer sozinho gritando. Antônia assistiu de longe. Quando terminou, aproximou para confirmar. 12 nomes riscados. Restavam 2, mas um eventualmente seria pego. O mais importante, Jacaré líder estava preso. Mas ela não conseguia alcançá-lo em prisão federal. Seu reinado tinha limites. Ou não. Levou 6 meses de pesquisa. Descobriu que presos são transferidos. Há vulnerabilidade durante transporte. Conseguiu informação sobre quando o jacaré seria transferido de Corumbá para Campo Grande. Seria por estrada, veículo comum, 2 guardas apenas. Antônia preparou emboscada na Transpantaneira, estrada que cruza Pantanal. Conhecia cada ponte, cada trecho onde água chegava perto do asfalto. Escolheu ponto onde ponte cruzava canal cheio de jacarés. Causou acidente que pareceu natural. Galhos na pista furaram pneu, exatamente naquela ponte. Policiais saíram para verificar, deixando o jacaré algemado dentro. Foi suficiente. Antônia emergiu, neutralizou o primeiro policial com spray de pimenta, segundo com golpe de bastão. Não matou, apenas incapacitou. Arrastou o jacaré para fora. Ele reconheceu imediatamente. Você, a louca dos jacarés. Foi você esse tempo todo. Antônia puxou-o para a beira. A água fervilhava com jacarés. Dezenas que ela alimentara ali durante semanas.
Meu marido era homem bom, dedicou vida a proteger estes animais. Você e seus homens tiraram ele de mim, da nossa filha. E por quê? Dinheiro sujo, poder, ego. Agora você vai virar parte do ciclo que Ricardo tanto amava. Jacarés vão se alimentar, crescer, ter filhotes e você vai ser apenas nutrientes. É mais do que merece, mas é o que há. Empurrou-o da ponte. Jacaré algemado não teve chance. Afundou, emergiu tentando nadar, mas répteis já convergiam. Antônia assistiu segundos antes de virar e correr para a floresta, deixando policiais atordoados acordarem para o horror. Investigação concluiu que prisioneiro tentou fuga, caiu na água, foi morto por jacarés. Era a explicação que fechava caso convenientemente. Antônia desapareceu na imensidão do Pantanal, voltando para a vida como tratadora e guia. Ninguém suspeitando que aquela mulher magra havia orquestrado 14 mortes. Operações de tráfico naquela região diminuíram drasticamente. Mortes misteriosas combinadas com Operação Federal quebraram infraestrutura. Outras rotas foram escolhidas longe de águas traiçoeiras. Antônia nunca foi investigada, nunca conectada. Era apenas viúva que perdeu o marido, vivendo modestamente. Maria Benedita cresceu para ser bióloga como pai, especializando-se em répteis. Nunca soube o que mãe fez. Antônia envelheceu trabalhando com jacarés que transformou em armas. Alguns dias via cúmplices silenciosos em justiça, que sistema nunca entregou. Outros via apenas como eram, predadores perfeitos fazendo o que evolução programou, indiferentes a morais humanas. E perguntava-se se diferença importava. Ricardo teria aprovado? Provavelmente não. Mas Ricardo estava morto, e homens que o mataram teriam continuado sem consequências se ela não agisse. Essa história mostra até onde alguém pode ir quando o sistema falha e criminosos destroem famílias. Antônia usou conhecimento de décadas, transformando expertise em justiça que ninguém imaginou possível. Ela fez justiça ou se tornou monstruosa? Pode usar natureza como arma sem desrespeitar animais que dizia proteger. Se te impactou, inscreva-se agora. Cada inscrição ajuda a continuarmos trazendo histórias de brasileiros forçados a situações extraordinárias. Ative sininho para não perder próximas do Brasil, onde justiça tem muitas faces, algumas com dentes afiados e mordida de 1000 quilos.